Meus amigos, hoje é dia de falar de boas notícias, no plural. Gente, não precisa ter boa memória. Há um ano atrás, abril de 2025, ou um pouquinho antes, qual era o cenário do Brasil? Eduardo Bolsonaro estava sendo perseguido, já tinha sido exilado, Bolsonaro seguia sendo perseguido, marchando para ser preso de forma injusta. A direita se questionava, e agora? O que fazer? Nenhum candidato verdadeiramente de direita estava no páreo. E é aquela bateção de cabeça. Como é que as coisas estão hoje? Antes de falar do Messias e tudo mais, vamos continuar um pouquinho nessa linha do tempo. Eduardo sai em março, em abril começam as movimentações, em maio começa algumas informações mais contundentes, já envolvendo o governo dos Estados Unidos. E ali no final do mês de maio, início do mês de junho, Eduardo começa as primeiras movimentações para uma das nossas grandes vitórias, que é ter um candidato verdadeiramente de direita nas urnas, que é o nosso presidente, futuro presidente Flávio Bolsonaro. Mas o Eduardo começa ele se lançando candidato, não por ego nem por nada, que quem conhece sabe a peça e sabe tudo que estava na mesa, inclusive ele sabia que dificilmente ele conseguiria voltar, mas ele colocava seu nome na pista para garantir que não ia sobrar na mão daquela direita sem sal, sem açúcar, direita permitida, tipo o Tarcísio. Foi capa da Veja, eu acho que estou pronto para ser candidato. Teve aquele discurso dele épico do 1º de junho, vale a pena até relembrar, quem não viu, veja. E Eduardo seguiu. Aí o tempo passou. Em julho, final de julho, no último dia do mês, receba a Magnitsky no colo. Eita, foi aquela galinha pulando para tudo que é lado. Tarifaço, gritaria para um lado, gritaria para o outro. Eduardo se torna peça-chave no Brasil e não arreda o pé, eu vou ser candidato. Enquanto isso, aí vinha a turma do Centrão, Tereza Cristina, a turma do Partido Novo. Eduardo só pensa nele. Eduardo é egoísta. E Eduardo falou, cara, a gente tem que lutar para tentar avançar as coisas no Brasil, vamos lutar pela anistia. E as coisas foram indo, julgamento de Bolsonaro, e ainda assim, um cenário muito turvo. Até então, nenhuma vitória realmente assim contundente. Tem todos os absurdos contra Bolsonaro. E ali, o tempo vai passando, vem ali setembro, final de setembro. Quem acompanhava as lives do Paulo Figueiredo, o discurso já começava a preparar, porque já estava tendo as conversas do Eduardo com o Flávio. Não, a gente só precisa ter um Bolsonaro nas urnas. Aí em outubro, o Flávio vai para os Estados Unidos. Aí na imprensa, Flávio está indo lá para os Estados Unidos para controlar o seu irmão. Quem estava acompanhando, quem sabia da Rádio Peão, sabia que não era nada disso. E o tempo é passando. Aí começaram a sair as notícias na imprensa. Não, Eduardo, ele pode abrir mão da candidatura. Não por Ratinho Júnior, não por Tarcísio, apenas para 2 nomes, Carlos e Flávio Bolsonaro. Até que no derradeiro dia 5 de dezembro, eu confesso que eu fiquei sabendo, acho que foi uma terça-feira que o Flávio anunciou, foi uma sexta-feira. Confesso que na semana anterior, algumas pessoas falaram, Flávio anunciou terça-feira, vai encontrar com o Bolsonaro, vai avisar. Aí deu terça nada, falando, não, Flávio quer conversar com as pessoas antes, para fazer, sabe, avisar, não ser pego todo mundo de surpresa. Aí eu fiquei assim, né? Falei, será que realmente vai dar certo? E aí eu até fiquei puto depois, porque apareceram os tais aliados falando, tomou a decisão sem falar com ninguém. Eu falei, bicho, a decisão já podia ser tomada, tinha tempo já, eu tava aqui, eu dormi no final de semana assim, acordei terça-feira esperando, falei, quando eu acordar, primeira quarta, quando eu acordar na quarta de manhã, cara, disse assim, Flávio candidato, nada. Eu falei, chega a mochila, eu falei, e aí, não vai ser mais? Quando foi sexta, aquela cita foi maravilhosa, sabe, enterrar a candidatura do Tarcísio, a Faria Lima ficou de joelhos. Eu sei que foi a primeira grande vitória, que Eduardo realmente entregou concreta, um candidato verdadeiramente de direita nas urnas. Chura livre, pai. E aí não parou. O tempo foi passando, as coisas foram melhorando, o governo Lula patinando, as pesquisas, ninguém dava nada, sem nenhum apoio. O safadinho do Nicolas, nada. E tantas outras pessoas, aquele papo mole, cada um tem o seu papel. Meu papel é desgastar o Lula. Beleza, campeão. Não tem ninguém vendo sua safadeza. Flávio foi crescendo, só com a força das tias do Zap, os tios do churrasco e o legado do Jair.
crescendo, crescendo. Aí passou na Paraná. Ah, Paraná é bolsonarista. Tá bom. Passou na Atlas Intel. Eita! Aí a galera gelou, viu? Passou o tempo. Empatou na Quest. Ficou empatado numericamente. Antes de sair a nova Quest, saiu a pesquisa mais petista do país em números, né? A Datafolha. Flávio liderando. Depois a Quest. Flávio liderando. Eita. Já tava assim, né? Daquele jeito. Pô, bicho. Que bom, viu? Finalmente vamos nos livrar do Lula. E isso mesmo com a safadeza, a sabotagem da turma do Partido Novo. E aí agora, vitória dupla, Messias e dosimetria, um atrás do outro. Flávio bancou humildão, mas graças a Deus a imprensa estava aí para falar, não fiz nada, não teve isso, não teve nada. Mentira dele. Se reuniu, fez almoço, fez reunião, moveu rios e mares, céus e terras e entregou a derrota do Messias com a possibilidade, que é o que está sendo discutido, de só ter uma nova indicação depois das eleições. Porque, como bem o Flávio disse, essa indicação não estava no preço. Ela só aconteceu por conta de Eduardo Bolsonaro. Que por conta da magnífica, da pressão, dos vistos suspensos, o Barroso, ele abriu mão. O Barroso renunciou por conta de Eduardo Bolsonaro. Vitória dupla do Eduardo Bolsonaro, um candidato à direita e possivelmente uma vaga ao Supremo. E agora aquele Brasil que a gente via de pura perseguição. Pinta no horizonte um racha do Supremo, que não comentamos aqui, porque realmente existe um racha hoje. 4 para cada lado, 2 no meio. Quem está no meio? Toffoli e Cássio. Acredito que Toffoli está no meio, não vou entrar em detalhes. De um lado, Fachin, Carmen Lúcia, Mendoncinha e Fux. Do outro lado, Gilmar, Zanin, Dino e Dom Pedro III. 4x4, 2 doidinhos no meio. Agora o Flávio pode indicar mais um no lugar do Messias. Se colar do lado, já fica 5x4, 2 no meio. Gilmar vai se aposentar. Carmen Lúcia e Fux também, então são mais 3. Eita, rapaz. Olha como as coisas mudaram, viu? Olha como as coisas mudaram. Nenhum mal dura para sempre. Nenhum mal, gente, dura para sempre. Glória a Deus. E se chegamos até aqui, com certeza foi graças ao povão, que não desistiu, não jogou a toalha, acreditou, em especial no nosso Jair. E vai valer a pena, porque o Flávio vai ser eleito e as vitórias não vão parar por aqui. Teve a dosimetria, mas é pouco. Precisa de anistia. E ainda é pouco. Vocês devem lembrar que no passado a esquerda fez uma comissão da verdade. Em algum momento no futuro, precisaremos de uma comissão da verdade para, primeiro, resgatar a verdade, que a imprensa segue negando, mas muita gente sabe, a sociedade sabe, e mais do que isso, precisa com uma reparação, que não será possível para alguns, porque o Clezão está morto. Ninguém vai devolver a vida do Clezão. Mas essas pessoas que foram perseguidas pelo Estado, elas precisam ser reparadas por tudo que elas sofreram. E é isso. Os ares no Brasil mudaram, os ventos mudaram de direção, gente. Glória a Deus. Dias melhores chegaram. Vejo vocês em breve. Tamo juntos. Espalhe as boas novas. Valeu, pessoal. Fui-me.